Oi pessoal, estaremos falando agora sobre as principais características do sul do Brasil. Primeiro a gente começa na questão da sua ocupação. Bom, os portugueses que primeiramente ocuparam lá o Nordeste, em segundo lugar acharam ouro e pedras preciosas no Sudeste. Então o Sudeste foi a segunda região amplamente ocupada pelos colonizadores portugueses. No caso do sul do Brasil, sem riquezas naturais como ouro e pedras preciosas, e com o clima ruim, produtos tropicais não eram facilmente adaptáveis a uma temperatura mais baixa. Então, essa ocupação foi uma ocupação mais tardia. Foi ocupado depois o sul. Então, lá no século XVII, a gente passou a ter missões dos jesuítas, dos padres jesuítas, a fim de catequizarem os índios, e também outras missões já com os bandeirantes, com o intuito de capturar os índios para transformá-los em escravos. Com isso, lá no século XVIII, os portugueses começaram a incentivar a ocupação do sul do Brasil, preocupados com possíveis invasões dos espanhóis, que já estavam amplamente ocupados nas terras que posteriormente viraram o Uruguai, a Argentina, e com isso, se os portugueses não tomassem uma atitude de propriamente ocupar o território, poderiam perder boa parte do que é hoje o grande território nacional, a federação do nosso país. E aí, os portugueses, doando essas terras a europeus, começou a incentivar a vinda de imigrantes para a ocupação do sul do Brasil. Inicialmente, essa ocupação tomou conta da campanha gaúcha, onde lá no extremo sul, na região mais meridional do sul do Brasil, a gente encontrou condições naturais propícias para a produção pecuária, ou seja, a questão do gado. Com isso, a produção de carne seca ou jabá, ou seja, o charque, dependendo de onde você estiver assistindo essa aula pelo Brasil, ou é carne seca, como no Rio de Janeiro chamada, ou é jabá, como é chamada no Nordeste, por exemplo, mas é a carne seca. Por quê? Porque esta produção da pecuária foi para dar suporte aos processos de mineração lá no Sudeste, em Minas Gerais, e com isso nós também tivemos a vinda de escravos africanos para reforçar esta produção na região chamada dos Pampas, lá no sul do Rio Grande do Sul, uma parte onde a gente tem a vegetação de campos, também chamada de gramíneas, uma área majoritariamente plana e de baixas altitudes. Com isso, os escravos africanos, ainda no século XIX, antes mesmo da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, ou seja, até meados do século XIX, a gente ainda tinha amplamente o uso da mão de obra escrava de africanos, até porque a escravização dos índios não deu muito certo. Os índios não se adaptaram ao tipo de trabalho escravo, não tinha nada a ver com a cultura deles, fazendo com que os bandeirantes viessem a perseguir e também, às vezes, matar inúmeros índios. Bom, a partir do momento que
segunda metade do século XIX, com a Lei Eusébio de Queiroz, proibiu o comércio de escravos no Brasil. Depois a Lei do Ventre Livre, que a partir do momento que a escrava engravidava, aquele bebê não necessariamente seria um escravo assim que nascesse, e depois finalmente a Lei Áurea. Com isso, a partir do meados do século XIX, esses imigrantes europeus passaram a ocupar intensamente o sul do Brasil. Bom, os imigrantes europeus, eles começaram inicialmente a se organizar em formas de colônias para facilitar a ocupação, porque imagina os europeus chegando, não tem infraestrutura, eles que tinham que criar do zero condições de produção, de moradia, e aí a união, nesse caso, fez toda a diferença. Eles se uniram em sistema de cooperativas, num processo de mão de obra familiar, inicialmente ligada à policultura. Então, os índios, como eu já disse, foram expulsos, e os africanos, vindo em menor número, e logo depois, meados do século XIX, esta presença maior dos imigrantes, então os índios expulsos e os africanos em menor número, a gente passou a ter hoje uma população no sul do Brasil predominantemente descendente de europeus e com uma maior presença de brancos em relação a outras regiões, como o Sudeste e o Nordeste, onde a gente verifica uma maior miscigenação e uma maior presença de negros e pardos nessas outras regiões. No século XIX, também foi extremamente importante a produção de muares, animais que eram usados para carga, dando suporte à produção de café no Sudeste do Brasil. Quanto à agropecuária, a agropecuária não só no Sul, mas não só também no Brasil, mas no mundo inteiro, a agropecuária vem passando, especialmente a partir da década de 70, passou por um processo chamado de modernização agrícola, e lá no sul do Brasil, esse processo de modernização agrícola fez com que as terras fossem concentradas cada vez mais nas mãos de fazendeiros ricos. Com isso, os pequenos fazendeiros e os pequenos camponeses, mão de obra familiar, começaram a ficar sem terras. Tem a mecanização da lavoura. Então, com isso, a gente passou a ver um intenso êxodo rural, onde pessoas passaram a ocupar cidades e muitas vezes saindo, movimentos migratórios de saída do sul em direção a regiões como centro-oeste e norte, ou seja, indo na direção das chamadas novas fronteiras agrícolas, fazendo com que esta ocupação ao redor da Amazônia passasse a ter o desmatamento da Amazônia, onde, especialmente nesses limítrofes da Amazônia, passaram a construir, desmatar aonde era floresta, é posto abaixo, e aí transforma-se numa propriedade rural, e assim isso vai se estendendo e vai colocando queimadas na Amazônia para produção de gado, queimadas clandestinas, desmatamentos ilegais, e infelizmente a Amazônia está sofrendo muito com isto. Bom, quanto ao processo da industrialização no sul, a gente verifica, entre outros processos originários principais, como a produção de calçados, a produção têxtil, roupa, produção de móveis,
vinho, sucos e derivados de carne também, a questão da agroindústria presente. Sobre o relevo no sul, a gente verifica a presença das serras do mar, que se estende, vai lá do sudeste e vai se estendendo até a região sul, estendendo-se pelo litoral, por isso Serra do Mar, bem perto do litoral, Oceano Atlântico. E a gente tem também a chamada Serra Geral. Lá ao sul do Rio Grande do Sul, na parte mais meridional da região sul do Brasil, a gente tem a chamada região dos Pampas, a Campanha Gaúcha. A gente encontra terras planas que favoreceram a criação de gado, a pecuária. A hidrografia, a gente tem as duas principais bacias, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Não podendo nos esquecer que a bacia do Paraná, do Rio Paraná, é uma que dá um grande suporte na questão do deságue das águas da usina de Itaipu, a segunda maior do planeta, que é binacional, Brasil-Paraguai. Sobre o clima é predominantemente subtropical. Também temos a presença do clima tropical de altitude, sobretudo quando falamos das serras do mar em geral, e a vegetação, inicialmente ela era bastante diversificada, principalmente a presença da Mata das Araucárias e a Mata Atlântica. Também temos lá no sul do Rio Grande do Sul a presença daquela vegetação de gramíneas, também chamada vegetação de campos, mas que infelizmente hoje encontra-se extremamente desmatada por processos da produção de agropecuária e processos industriais. Então, sem falar também na questão da urbanização. Então, pessoal, de forma objetiva, o que você precisa saber sobre a região sul do Brasil está aí. Tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.